Eu uma vez coloquei num vídeo aqui que eu fiz uma palestra sobre um sonho que eu tive sobre o emoji, né? E então aqui eu coloquei o seguinte: o universo é o corpo do Criador. E foi isso que eu vi e falei para as pessoas. Eu sonhei que eu era um emoji. Sabe aquele emoji saltitante que vive rindo? Eu era um emoji. E eu era um emoji no nada. Tudo em volta de mim era muito preto. Era um preto assim, preto. E eu era aquele emoji amarelinho, rindo, saltitando. Ou seja, embora eu não visse nada, eu estava feliz, eu estava bem. Muito feliz e muito bem, porque eu sabia o que eu era. E não demorou muito, outros emojis começaram a aparecer como eu, emojis saltitantes e sorrindo. E eu entendi como os outros, porque a gente se comunicava pelo pensamento. Trocávamos experiências, conhecimentos, um com o outro, e ninguém escondia nada do outro, porque abríamos a mente. Então o outro acessava o meu material e eu acessava o material do outro. Acessava o banco de dados. Porque éramos felizes sendo o que éramos, e isso trazia uma saúde para o sistema. E navegávamos naquele nada negro, totalmente preto. O que iluminava éramos nós, porque nós víamos um ao outro, não é? E eu sabia que aquele era o Criador, aquele era o corpo do Criador. Aquele era o universo. O universo não é feito de matéria escura. E o que é que você vê na matéria escura? Os outros corpos celestes, que são bilhões, não é isso? E houve um determinado momento em que éramos milhares ali. E o corpo do Criador caminhava. Havia uma calma nele, como havia uma calma em nós. Ele sabia para onde ia, por que ia, e se sentia saudável e respaldado para ir. E nós estávamos calmos, sorridentes, porque sabíamos que o Criador sabia o que estava fazendo e para onde estava indo, e nós dávamos sustentação, dávamos vida e saúde a esse Criador. Pelo que eu entendi, é assim que o universo funciona, ou deveria estar funcionando, ou caminha para estar funcionando. Isso a gente não sabe, não é isso? Mas é como eu sentia. Eu sentia segurança. Então o universo é o corpo do Criador, porque é a ação do Criador. Antes, como já diz, né, no livro de João, um dos apóstolos que eu mais amo, João, o evangelista, ele abre o livro dele dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, no princípio, era a ação. A ação estava com o Criador, a capacidade de criar, de fazer. E a ação era o Criador. Então, tudo que a gente vê é o Criador. Eu sou o Criador. O Criador cria. Eu também crio. Que eu sou parte integrante desse Criador. Agora, o que a gente precisa entender é que o Criador tem algum problema. Eu, naquele sonho,
sabia que eu estava solucionando o problema do Criador e estava feliz, e os outros estavam felizes. E o Criador continuava na trajetória dele, porque ele sabia que aqui nós repararíamos qualquer dano que houvesse nele. É assim que caminha o equilíbrio. É assim que caminha a vida. É assim que a gente aprende a nossa importância. Porque pertencemos a alguma coisa. Quando a gente não sente isso, isso nos desgoverna, isso nos deixa apreensivos, amedrontados, inseguros. Por isso, tudo que convida você a ser sozinho, a fazer sozinho e a conquistar sozinho, não quer o teu bem. Não quer a sua melhora. Não quer a sua expansão. Ao contrário. Por isso, tudo aquilo que separa, que não une, não é saudável. Tudo aquilo que contribui para adoecer, para exterminar, não é saudável. Tudo aquilo que te convida a ser sozinho está querendo o seu mal. Porque sozinho não fazemos nada. Eu estava feliz ali naquele sonho, quando eu me vi sozinha quicando, porque intimamente eu já sabia que fazia parte de milhares e milhares de outros. Trocávamos esses conhecimentos, porque isso fortalecia cada um. Eu não ficava com medo de me relacionar. Isso me enfraquece, isso me afasta. E sabíamos que fazíamos parte de um corpo e que era nosso interesse para continuar existindo a cuidar desse corpo. Então, o que nós, como seres humanos, precisamos fazer? Precisamos aprender a conviver um com o outro, a trocar experiências um com o outro, a socorrer um com o outro, porque não somos melhores e nem piores. E estamos aqui, gostemos ou não. Existimos, queiramos ou não. Algo aconteceu lá atrás que nos fez. E, independente da nossa vontade, continuaremos a existir. Mas não é sendo só um emoji sozinho que nós vamos ajudar o Criador e continuar existindo. Vamos nos transformar naquele emoji que pinga. Só isso. Triste. Porque o fardo fica muito pesado e fica impossível de levar. E a gente precisa entender isso. E ver que a fraqueza é quando a gente quer ser sozinho. Não que ficar sozinho seja errado. Passar períodos sozinho, eu adoro ficar sozinho. Mas quando o outro se aproxima, eu não vejo como inimigo se aproximando. Se ele se apresentar como inimigo, eu sei me defender. Mas sem me defender porque aprendi sozinha, não, porque eu aprendi com essa profusão de conhecimento, de experiências que me é disponibilizado, sabe? Abre-se a programação daquele e eu posso acessar aquilo para me fazer bem, para eu usar como uma proteção naquele momento. E sei que pertenço a um Criador que precisa de mim como eu preciso dele. Porque eu existo por causa dele e eu existo dentro dele. Então eu não posso querer viver às custas dele. Eu tenho que colaborar com toda essa engrenagem. E aí reside a minha força. Aí reside o meu verdadeiro prazer. Eu espero que vocês tenham entendido. Coloquem aqui o que vocês entenderam, como vocês entenderam.
se gostaram do que ouviram e se vocês também tiveram sonhos assim meio reveladores.